Boa noite a todos, uma satisfação rever algumas pessoas conhecidas aqui, alguns alunos, e voltar à ASP, que é a nossa casa, é a casa do advogado de fato, né? E para tratar de um tema tão importante, tão prático no dia a dia do advogado que milita na área do direito de família, nessa delicada área toda do direito de família. De modo que eu queria trocar umas ideias com os senhores de algumas diferenças práticas, algumas diferenças específicas entre casar e juntar. Para começo de conversa, eu posso começar dizendo que numa pergunta de bate-pronto, se casar e juntar, existe alguma diferença? Se é melhor casar ou juntar? Eu vou usar o juntar aqui, porque é o termo que os clientes usam com a gente, né? Qual seria melhor? Eu adianto para os senhores que para o ser humano comum, para o homem médio, para a pessoa que acumula um patrimônio com o seu trabalho ao longo da vida, juntar é melhor. União estável traz no bolso mais vantagens do que casar. Essa é uma afirmação que leva um certo tempo para a gente digerir até, né? Mas na atual situação do ordenamento brasileiro, a resposta seria essa mesmo, né? Mas, repito, isso para um homem médio, para uma pessoa de padrão normal da civilização brasileira. Certamente a resposta seria outra se o casamento fosse com o dono de um banco ou com um grande herdeiro. Aí há nuances que podem alterar um pouco a resposta. Para o homem padrão, como nós, acredito, para a maioria, que entra no casamento com um patrimônio reduzido, né? Começa morando naquela kitnet apertada, né? Depois vai conquistando dinheirinho ao longo da vida, honestamente, herda alguma coisa, mas não mais do que o que amealhou trabalhando, né? A maior parte dos bens a pessoa conquista ao longo da vida e não herda. E para essa pessoa, sem dúvida que no bolso, patrimonialmente, é melhor ela juntar. No fim das contas, essa é a conclusão, esse é o ponto final da minha tese de doutorado, que eu desenvolvi com o professor Vilaça, no Largo São Francisco, e inclusive gerou uma proposta de alteração legislativa encaminhada para a Câmara dos Deputados. Mas é apenas ainda um projeto de lei, né? Se aprovado, pode alterar alguns pontos importantes, mas ainda é um projeto, certamente o Congresso tem outras prioridades antes desse. De qualquer maneira, a gente começa tratando de um ponto importante, que é o regime de bens. No regime de bens, há uma paridade, uma semelhança no que se refere a casamento e união estável. O importante do aluno reparar aqui é que a comunhão parcial ela é aplicada ao casamento, quando os nubentes nada mencionam. Todo mundo sabe disso. Casou e não falou nada, comunhão parcial. Na união estável, é a mesma coisa. Nos dois casos, tanto a união estável quanto o casamento, no silêncio, aplicam-se as regras da comunhão parcial. Os artigos que tratam disso são os artigos 1640 para o casamento e 1725 para a união estável. Tá? De modo que esses dois artigos estabelecem a comunhão parcial para os dois regimes. De modo que já vai aqui uma afirmação praticamente peremptória, uma afirmação bastante definitiva. Para divorciar, para terminar a relação de união estável, para terminar em vida a relação do casamento, não haverá grandes diferenças hoje em dia entre casar e juntar. Bom, mas o senhor falou que é melhor juntar. Pois é, melhor juntar, isso vai, ao longo da palestra, a gente vai ver que é melhor juntar para efeitos práticos, é mesmo, melhor patrimonialmente é melhor juntar. Mas para separar, para divorciar, não vai mudar muito, né? Se divorciar casado, ou se extinguir apenas a união estável, dá na mesma, né? Praticamente não muda muito. O que vai acontecer na prática, para esses casais que se juntaram ou que casaram no regime da comunhão parcial, a convivente terá direito a metade do que o convivente amealhou durante a sua vida de casado, durante a sua vida de estavelmente unido. Óbvio
que o mesmo se aplica para ele. Ele tem direito à metade do que ela construiu, porque formam-se ali, forma-se uma camada patrimonial, uma massa patrimonial que pertence aos dois. Ah, mas só ele trabalhou. Ela ficou em casa. Ela não fazia nada, fazia pilates, academia, ginástica, passeava com o cachorro, e o expediente dela terminava 3 da tarde na casa dela em Alphaville. E ele que saía e se matava trabalhando e ganhando dinheiro. Não interessa, essa discussão está mais do que superada, isso não se discute mais em 2011, terceiro milênio, né? Essa discussão já era. Tá? Vai dividir igualitariamente e ponto final. A presunção de esforço comum. É uma presunção absoluta e não há o que fazer para provar o contrário. Divide no meio. Isso se, repito, o casal casar ou juntar e nada mencionar a respeito do regime de bens. O que serve para aproximadamente 90% dos clientes. Aproximadamente 90% dos casos já estão solucionados com isso aqui. Eles casam, se juntam, sem fazer nada. Nós, advogados que somos, muitos de nós, casamos, juntamos e nada mencionamos a respeito de regime de bens. O que dirá, então, pessoas que não são do mundo jurídico? De modo que, para 90% dos casos, casar ou juntar vai dar na mesma na hora de divorciar. Que fique bem claro. Na hora de divorciar, se o casamento ou a união estável não der certo e eles resolverem extinguir a relação durante a vida, aí dá na mesma. Agora, se um deles for morrer, aí tudo vai mudar. Aí vai mudar. Tá? Então, a gente costuma brincar, né? Casar ou juntar, qual que é melhor, né? Uma resposta inicial muito boa seria, bom, se for para dar errado, ou seja, se for para extinguir durante a relação, tanto faz. Tanto faz. Agora, se for para ficar junto o resto da vida, literalmente, até a morte, aí, como regra, vai ser melhor juntar. Né? No bolso, patrimonialmente no bolso, vai ser melhor juntar. Mas, claro, que há a possibilidade do casal formular outros regimes que estão na sua lousa, que são a comunhão universal, comunhão parcial, a separação convencional, né? A participação final em aquestos, os regimes híbridos, que eu vou falar deles já já, e a separação obrigatória, que eu também vou tratar com mais cautela logo logo. Eu só pedi para a produção, Alexandre, por gentileza, acho que se for possível afastar um pouquinho a câmera, por favor, o zoom dela está muito em cima, se for possível, tá bom? Obrigado. De modo que os regimes que estão na sua lousa, vamos colocar na tela aí, por gentileza, comunhão universal, comunhão parcial, separação convencional, são esses os regimes que o Código oferece. Algo que as pessoas acabam esquecendo. Esses 4 regimes iniciais que estão na sua tela, comunhão universal, comunhão parcial, separação convencional e participação final de aquestos, eles são sugestões do legislador. São meras sugestões. A pessoa, se quiser, pode aceitar uma dessas opções que a lei oferece. Mas nada impede, as pessoas esquecem disso, que elas podem estabelecer regimes híbridos. É absolutamente lícito aos nubentes estabelecer um regime híbrido. Significa mesclar regimes. Não há nenhuma ilicitude nisso. Então, teve um cliente que eu achei muito interessante, me pareceu que o casal estava de muita boa fé, sabe? Ela era uma jovem médica e ele um rapaz bastante rico. E ela fez questão de demonstrar com toda a clareza que realmente não queria nada que fosse dele, né? Mas por circunstâncias da vida ali, eles, então, para mostrar exatamente isso, ela quis casar em separação convencional de bens. Ela fazia questão, achava melhor, ela é uma médica, que já está começando aí uma vida bastante lucrativa no segmento de cirurgias plásticas, e ele, bastante rico, ela falou, eu prefiro, eu fico mais tranquilo assim. Separação convencional de bens. Significa, o que é meu, o que é seu, certo? Só que um apartamento, em específico, eles estavam pagando juntos esse apartamento. Cada mês um dava uma parcela do apartamento onde eles pretendiam morar. E fizeram assim ao longo de anos. Mas por conta de um emprego já estável, ele era mais velho que ela. Ele já tinha um emprego estável, já tinha uma condição diferente. O financiamento, o parcelamento, saiu no nome dele.
De modo que o apartamento estava no nome dele. E pior, ele ia quitar o apartamento com a ajuda dela. Antes de casar. Eles iam conseguir pagar o apartamento antes de casar. Bom, então eles me procuraram para ver como que faziam uma separação convencional, mas com a comunicação desse apartamento. Então a regra é muito simples. Fica estabelecida uma separação convencional, mas, quanto ao apartamento, é uma comunhão universal. Não tem nenhum problema. Comunica aquele apartamento. Então, quanto àquele específico apartamento, aplicam-se as regras da comunhão universal. Qual regra? A regra de que, mesmo tendo vindo antes, mesmo estando no nome dele, divide igualitariamente. Então você pode mesclar regimes. Ou o contrário, já não se faz mais, mas queremos fazer uma comunhão universal. Mas a empresa que ele herdou do pai não comunica. Então é uma comunhão universal, mas quanto à empresa, é uma separação convencional. Tá vendo? Nada impede esse tipo de mescla de regimes. E assim por diante. Pode-se criar o seu próprio regime também, não precisa misturar regimes e assim por diante. Fica o critério da imaginação, claro, e da licitude da disposição. As mulheres gostam de estabelecer aquele regime que funciona assim, um artigo primeiro, na verdade, artigo único. O que é meu, o que é seu é nosso. Esse não pode. Percebeu? Porque você não está criando regra para um bem, está criando regra para diferenciar as pessoas no casamento. Isso não pode. Então, aí seria ilícito. Seria objeto ilícito, inclusive. Você não pode criar uma regra dizendo para a esposa é comunhão universal, para ele é separação convencional. Então, ela pega tudo dele e ele não pega nada dela. Isso não pode. Que você pode, em específicos bens, estabelecer regras diferenciadas, mas não pode estabelecer regras diferentes para as pessoas da relação. Separação obrigatória é um regime que você não escolhe, é um regime que lhe é imposto em determinadas circunstâncias. A mais importante, que está no artigo 1641, é a do casamento daquela pessoa que tem mais de 70 anos de idade. 70, todo mundo sabe, a lei mudou em dezembro de 2010 e alterou a idade. Era 60 e mudou para 70. Então, qualquer pessoa que se case acima de 70 anos de idade, é muito raro, ela estará numa situação de separação obrigatória de bens. Foi uma lei de dezembro de 2010 que alterou a idade de 60 para 70. Então, é uma das hipóteses, mas é a mais comum, e mesmo assim é rara. Há outras hipóteses também, quando a pessoa casa sob causa suspensiva, que são causas previstas no artigo 1523. Quando a pessoa casa naquela situação, por exemplo, casou sem fazer a partilha do casamento anterior. Esse é o mais comum. A mulher divorciou, não fez partilha, é possível o divórcio sem partilha hoje, ainda mais agora, depois da emenda 66, é mais possível ainda. A pessoa divorcia, não faz a partilha, deixa a partilha para depois, e depois vai casar. Pode, mas sob causa suspensiva. Causa suspensiva, 1641, separação obrigatória de bens para o segundo casamento dela. Aqui vai um ponto importante. E se juntar com mais de 70? Será que é comunhão parcial ou separação obrigatória? Então, se eu juntar com mais de 70, se eu casar com mais de 70, separação obrigatória. E se eu juntar com mais de 70? Aquele senhor lá de 70 e poucos anos, aconteceu um caso curioso do avô de um cliente meu, que ficou viúvo e começou a namorar a vizinha, que tinha acabado de ficar viúva também. E os casais eram amigos, a vida inteira. A vida é curiosa, Morreu o homem de um lado e a mulher do outro, eles uniram o útil ao agradável e começaram a namorar. O neto me procurou, o neto já tem 40 e poucos anos, preocupado, porque como é que ia ficar, ameação, sucessão, e inclusive começaram a morar juntos. Será que é uma união estável com separação obrigatória? Ou uma união estável com comunhão parcial? Aqui formaram-se duas grandes correntes. As duas me convencem. As duas são boas. Vamos ser muito prático e muito honesto. Fica a gosto do cliente. Vai depender do que for melhor para o seu cliente.
né? Academicamente falando, você pode ter uma opinião, tal, mas na advocacia vai depender da situação concreta, qual você vai defender. A primeira corrente diz o seguinte: essa norma claramente é restritiva de direitos. Porque eu estou casando e o Estado me impõe um regime. É uma norma classicamente, um exemplo clássico de uma norma restritiva de direitos. De modo que a aplicação, a interpretação dela tem que ser restritiva. Então é só para o casamento. Juntou com mais de 70, comunhão parcial. Essa é a primeira corrente. Uma corrente boa, um argumento técnico, um bom argumento. Né? Dá para defender perante os tribunais. Mas também tem a segunda corrente. A segunda corrente diz que não poderia haver uma diferença dessas. E, ademais, se houvesse uma diferenciação dessas, isso seria um estímulo para a pessoa fugir do casamento e juntar. Então, a pessoa, para fugir da imposição do regime de separação obrigatória, ela simplesmente se uniria e ficaria no regime da comunhão parcial de bens. Tá? Então, de modo que essas duas correntes, hoje, elas ainda, né, há um conflito de correntes, essas duas correntes hoje predomina uma divergência na doutrina. Na jurisprudência, os casos são muito raros, né, de modo que é raro ter uma decisão dessas. Claro, para nós não é comum uma pessoa de mais de 70 anos se juntar, ou se unir estavelmente. É menos comum ainda que essa pessoa que se unir estavelmente, com mais de 70 anos, tenha um sério litígio para chegar no tribunal e formar a jurisprudência. Então é muito raro acontecer. Ou eu selecionei um julgado que me pareceu interessante, está na RT 848, na página 319. RT 848, na página 319. Essa RT diz o seguinte, na verdade importa a segunda parte dessa emenda, tá? Se a gente puder deixar na lousa, por gentileza, aí na tela, a decisão, diz o seguinte, isso, vamos deixar, regime de bens, alteração. Está falando de alterar o regime de bens, né? Então, a primeira parte não é exatamente o nosso assunto, já vai mudar. A admissibilidade, ainda que o matrimônio tenha sido realizado durante a vigência do código anterior. Então, já vai mais uma informação, né? Se casou antes do código de 2003, pode mudar o regime de bens. E é ex tunc, viu? O efeito retroativo. Regime de separação obrigatória de bens. Agora que vem a parte que nos interessa. Inaplicabilidade à pessoa maior de 60, na época era 60, quando o casamento foi precedido de união estável iniciada antes dessa idade. A contrário sensu, nós podemos concluir, por essa emenda, que esta Câmara do Tribunal de Justiça, a contrário sensu, entendeu que se a união estável começou depois dos 70, seria separação obrigatória. Só não foi porque começou antes dos 70. Mas veja, eu tive que achar uma decisão, tá vendo? Contrário sensu, para conseguir chegar a essa conclusão. Está na RT 848, na página 319, para quem quiser consultar uma decisão do TJ São Paulo. Tá? Mas na doutrina ainda predomina essa briga entre essas duas correntes. Muito bem, e como provar a relação? Aqui está uma belíssima diferença de casamento e união estável. Quem é casado, eu sou casado, por exemplo, lá na minha pasta, meticulosamente organizada de documentos, na página 6, né, no plástico 6, existe a minha certidão de casamento. Né? Eu já tiro lá umas 10 cópias autenticadas, quando precisa já tem na mão. Né? E é uma neurose organizacional que eu tenho, eu já estou me tratando, eu prometo que até daqui uns 2 anos eu melhoro, tá? Foi o que o terapeuta disse. Mas, brincadeiras à parte, com um papel você prova que alguém casou com alguém. Um pedaço de papel, essa é a maneira de provar casamento. O código até diz que você pode provar o casamento, se não houver certidão, pela PEC, posse do estado de casados. Você vai provar que vivia como se fosse casado com aquela pessoa e que só não tem a certidão de casamento porque extraviou, porque o cartório pegou fogo, porque você também não tem, enfim. Mas é excepcionalíssimo isso, né? 1% dos casos, 0,5%. A prova do casamento
é feita com um papel, quem é casado aqui tem, ou deveria ter, bem guardadinho, que é a certidão de casamento. Agora, e para aprovar a união estável? Para aprovar a união estável, se for judicial a coisa, se uma das partes não concordar com a situação de união estável, se concordar, acabou, né? Os dois assinam, moramos em união estável durante tanto tempo, os dois assinam. Se quiser fazer escritura pública melhor ainda, passar bem, ótimo. Mas o problema é que um às vezes nega. Um fala que não foi casamento, foi namoro. E aí só sobra a famosa ação declaratória de reconhecimento de união estável. Ação declaratória para reconhecer uma união estável. Essa ação não tem prazo, ela pode ser promovida a qualquer tempo, 60 anos, 70 anos depois que essa pessoa viveu em união estável. Ela pode reconhecer a qualidade jurídica de convivente de união estável. Veja, não estou falando que ela vai ter direito à partilha. Até porque, 60 anos depois, os bens já foram alienados para terceiros de boa-fé, que no nosso sistema não vai perder o bem. E com razão. Agora, reconhecer a qualidade de união estável, essa situação jurídica, não tem prazo. É um direito potestativo sem prazo. É um direito potestativo da parte sem prazo. Geralmente, direito potestativo tem prazo. E sempre decadencial. Quando o direito potestativo tiver prazo, é decadencial. Tá? Tem inúmeros exemplos no Código Civil. Fraude contra credores, pauliana, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, anulação de casamento, ação declaratória, ação civil de indignidade, ação anulatória, muitas delas. Todas têm prazo e direito potestativo e tem prazo decadencial. Tá? Essa aqui é um direito, uma previsão de direito potestativo sem prazo. Tá? Não há prazo. E como é que eu provo? Como é que eu provo que eu vivi união estável? A prova é absolutamente fática. Não inventaram outro meio de fazer essa prova ainda. Ah, mas eu tenho um contrato de convivência. Bom, aí acabou a ação. Praticamente não precisa nem entrar com a ação. Porque se tem um contrato de convivência, os dois estão reconhecendo que viviam união estável. Tá, mas para entrar com essa ação é porque não tem esse documento. Então a pessoa precisa que a união estável dela seja reconhecida, mas isso faz por prova fática. Eu me lembro de um cliente que era um oriental, e o nome dele era algo como Seu Tagoshi. E o Seu Tagoshi chegou no meu escritório, já faz muitos anos, eu era recém-formado, e ele chegou lá e ele falou a palavra namoro umas 18 vezes em 10 minutos, o que já mostra que ele vivia em união estável. Não, eu namorei uma mulher, era namoro, a gente tinha um namoro, nós namorávamos e vivíamos um namoro muito feliz, a gente namorava apenas, E a hora que ele falou pela 10ª vez que namorava com ela, eu falei, é união estável, para falar tanta vez namoro, E continuou contando a história, e eu falei, mas onde ela morava, Vamos falar já da vivência em comum sob o mesmo teto. Não, um pouquinho na casa da mãe, um pouquinho na minha casa. E onde a mãe morava? Presidente Prudente. Eu falei, mas como um pouquinho na casa da mãe, um pouquinho na sua... Pouquinho quanto, Não, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Ele cometeu o pior erro de um cliente, que é mentir para o advogado. É muito mais fácil para o cliente, para o advogado, já abrir o jogo. Senta e fala assim, olha, eu matei com 4 tiros, foi no nariz, no olho, na boca e no ouvido. Matei porque eu estava com raiva, motivo todo. É muito melhor para ele, Para o advogado é melhor ele contar a verdade. Mas ele ficou, não, a gente namorava. Eu falei, olha, vamos ver, mas eu acho que a chance de êxito é pequena, Chegamos na audiência, a mulher, enfim, juntou carta que ela recebia na casa dele, conta do banco que ela recebia na casa dele, assinatura de revista que ela recebia na casa dele, um documento do clube, que ela era dependente dele no clube, declaração de imposto de renda como dependente dele. Eu falei, dançamos, O que mais você quer? E são essas provinhas mesmo, num outro caso, a mulher queria levar a conta que ela tinha no açougue. Eu falei, bom, aí não precisa tanto, Mas veja, uma namorada não recebe conta de banco na casa do namorado. Esse que é o detalhe. Uma namorada não é dependente do imposto de renda do namorado. Uma namorada, ela não é dependente do clube. Uma namorada não aluga vaga na garagem do prédio do namorado. Veja como a prova é fática. O juiz conclui pelos fatos.
Mas o pior foi quando a audiência começou, um juiz bravo a vida inteira, aqui no João Mendes, bravo. Eu, recém-formado, entrei morrendo de medo daquele juiz, porque ele não olhou na nossa cara, né? Eu entrei, boa tarde, excelência, tal, não olhou na minha cara, o nariz, o óculos na ponta do nariz, aqui, eu nunca esqueço dele. Eu soube que ele se tornou desembargador recentemente. Mas aí, na audiência ali, a gente sentou, o seu Tagoshi do meu lado, e a moça lá do outro lado. A primeira testemunha que ela chamou foi o porteiro do prédio. E eu falei, dançamos. Quer melhor testemunha que porteiro do prédio? Mas nem a mãe dela sabe tanto da vida dela quanto do porteiro do prédio. É ótima testemunha para uma ação dessas. O juiz bravo olhou para o porteiro, o seu nome, né, José da Silva, profissão, o senhor sabe ler? Eu falei, o que está perguntando, o senhor sabe ler? Sei, sim, senhor, um pouquinho, né? Sabe ler um pouquinho? Então só um minutinho. Aí pediu para o meirinho ali, oficial, traz o Código Penal, por favor. Eu falei, gente, eu vou fazer um habeas corpus preventivo para mim aqui, né? Para não sair preso, né? Ele abriu no crime de falso testemunho. E deu, o senhor pode ler, por favor? O rapaz leu o Código Penal com constrangimento. Falou, olha, se ele mentir para mim, apontou para o Tagoshi, ele não vai preso. Mas se o senhor mentir para mim, o senhor vai preso. Está bem claro? O senhor tem filha? O senhor quer ver a sua filha de noite? Então o senhor não mente para mim, por favor, tá? Devolveu o Código Penal. O senhor conhece essa mulher? Mas nesse nível, o senhor conhece essa mulher? Nossa, aquele rapaz suava. Ele estava com medo do juiz, ele falou, conheço. E qual o nome dela? Segunda pergunta. O juiz experiente é outra coisa. Qual o nome dela? Ele respondeu, Senhora Tagoshi. Eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Ele fez mais duas perguntas e olhou para mim, com o óculos na ponta do nariz. Ele falou assim, doutor, vamos fazer um acordo? E eu, recém-formado, na arrogância da ignorância, na petulância de um recém-formado, falei, o senhor está pré-julgando, excelência? Ele fez assim, eu nunca esqueço, fez assim, ó. Eu falei, vamos fazer um acordo. Claro, tá certo, vamos fazer um acordo, né? E aquele japonesinho, ele tinha criado a ideia, no Brasil pelo menos, de lan house na época. E na época foi uma coisa que deu muito dinheiro, né? E a mulher provou que nessa época vivia em união estável, estava mais do que provado, e levou metade do que ele ganhou. Simplesmente metade do que ele ganhou. Eu lembro que, enfim, ela saiu lá com 4, 5 cheques, que somados davam mais de R$1.300.000. União estável, ué. Não estava com ele nesse período? Ele não ganhou mais de 4 milhões? Então a metade é meu. Está certa ela. Não tem pacto de convivência, é comunhão parcial. Construiu junto com o trabalho, metade é dela. Quer que eu faça o quê? Não fui eu que fiz a lei. E saiu de lá com esta bela derrota, né? Mas falando nisso, tem uma pergunta muito importante que eu deixei aí para vocês. Será que morar junto é requisito de união estável? Olha, essa pergunta, gente, o STF, sem querer, fez um desserviço ao Brasil. Um desserviço. Sem querer, não é culpa deles. Quem editou a súmula não está mais lá no STF, já faz tempo. Os 11 que editaram a súmula já não estão mais lá, a composição inteira mudou. Mas essa súmula 382 do STF, ela gera um grande atraso no direito civil brasileiro. Ela diz que a vida em comum, sob o mesmo teto, more uxório, significa como marido e mulher, não é indispensável à caracterização do concubinato. O aluno, em 2011, pega essa súmula, que foi escrita em 64, troca concubinato por união estável e fala, tá vendo? Não precisa morar junto para configurar a união estável. Acabou. E dá um argumento de autoridade ainda, porque tem súmula já a respeito. Isso já foi decidido pelo STF. Isso é muito importante. Por que criaram a súmula? Esse é o detalhe. Que ninguém vai atrás. A pessoa lê a súmula e fecha o código. Mas por que inventaram essa súmula? Porque no código anterior havia um artigo vexatório, um artigo vergonhoso, que era o 363, que dizia o seguinte: se você, meu querido cidadão brasileiro, nasceu fora de um casamento, você pode entrar com investigação de paternidade.
contra o homem casado. Pode entrar. Desde que você prove que o homem casado raptou a sua mãe. 2. Desde que você traga um documento no qual este homem casado reconheça a sua paternidade. Mas aí não precisa de ação. Ou 3. Então é rapto, reconhecimento voluntário, que não precisa de ação. 3. Que você prove que este homem teve um concubinato com sua mãe. E o coitado do menino, um filho, abre 1000 aspas, ilegítimo, entrava com a ação contra um homem casado, contra um deputado casado. E o deputado casado respondia: eu não raptei a mãe dele, não assinei documento que eu sou pai dele, e não era concubino da mãe dele, porque eu nunca morei com ela. A jurisprudência então responde: para configurar esse concubinato, desse artigo aí, só esse, não precisa morar junto. Só que a súmula não especificou isso. Então parece uma regra genérica. O artigo está na sua lousa aí, ó. É o 363. Porque se não colocar, parece mentira, né? Parece mentira, né? Os filhos ilegítimos têm ação contra os pais ou seus herdeiros para demandar o reconhecimento da filiação. 1. Se ao tempo da concepção a mãe estava concubinada com o pretendido pai. É o homem casado, tá? 2. Se a concepção do filho reclamante coincidiu com o rapto da mãe pelo suposto pai. É de um ridículo sem fim, né? 3. Se existir escrito daquele a quem se atribui a paternidade, reconhecendo-a expressamente. Bom, aí não seria ação. Só sobrava o inciso 1. E aí o STF resolveu, falou: olha, para configurar esse concubinato do 363, não precisa morar junto. E aí está na súmula, com todas as letras. Morar junto é um belíssimo indício de união estável. Morar separado é um belíssimo indício de namoro. Sem dúvida nenhuma. Doutor, estou vivendo em união estável? Primeiro, o senhor mora junto? Não, mas tem súmula. Aquela súmula não se aplica mais, não serve para nada. Essa súmula, acabou essa súmula. É que o STF não cancelou porque o STF atual não sabe da origem da súmula. Você acredita nisso, não? Os 11 atuais ministros não sabem. Não foram pesquisar. Então a súmula está lá e fica todo mundo feliz assim mesmo. Dane-se. Você vive junto com ela, mesma casa. Isso é essencial, claro que é. Salvo raríssimas exceções. Mas na regra, é assim que funciona. Quais são as raríssimas exceções? Não, sei lá, o cara é juiz e foi designado para o interior. Ela é promotora e trabalha sei lá onde, ou ela... O cara é caminhoneiro, sei lá, marinheiro. Isso, e morava separado e era união estável. Mas veja, é excepcional. O normal é que a pessoa que quer formar uma família, formar família não significa ter filho, tá? Formar família, ela vai morar junto. Senão, continua namorando, que é muito mais legal. Não é isso? Depois que você briga, cada um vai para sua casa, né? Casamento não, na hora que você briga, cada um vai ficar no mesmo lugar, né? Aí que problema. Aí esse é o problema, né? Então, morar junto é um belo indício de união estável. Morar separado é um belo indício de namoro. Eu trouxe um julgado que só nos interessa o começo dele, tá? O resto é questão processual. TJ São Paulo, tá a decisão, tá o número aí. Diz o seguinte: união estável, ausência de prova de seus requisitos. Inocorrência devida em comum sob o mesmo teto. Ponto. Falta de prova de colaboração na formação do patrimônio, improcedente, então, a ação de reconhecimento de união estável. Tá? Então é um julgado, né? um dos muitos que o TJ já proferiu. Ele é de 99, já, o TJ já decide assim faz tempo. E o resto é questão processual, não se aplicaria para o tema de agora. Muito bem. O próximo tema que eu separei para conversar com os senhores é a ausência de vênia conjugal. A vênia conjugal, aquela autorização da esposa ou do marido para a prática de certos atos.
Antes de falar da vênia conjugal, eu queria dar um recado ao pessoal do satélite, especialmente a todo mundo que está assistindo fora aqui dos alunos paulistanos que estão aqui na minha frente, para minha satisfação. Todos os alunos podem começar a mandar as perguntas pelos meios adequados, eletrônicos, que a nossa produção já vai repassando para a gente. Então, fiquem à vontade, já vai mandando essas perguntas. Não precisa esperar terminar a palestra, pode mandando no decorrer da palestra. Tá? Os paulistanos que tiverem dúvidas a respeito do andamento da palestra, também fiquem à vontade, levantem a mão e eu reproduzo a pergunta aqui para as câmeras. Professor, Oba, então, já tem. Tem aquele casal que viveu em união estável por 30 anos, eu ia falar de 60 anos, mas agora 70, mas eu já peguei alguns casos que ele era separado de 1900 e tinha ainda bens, e ele casou sob o regime da incomunicabilidade. Só que e aí eles casam com separação total. Só que o bem, ela ajudou a construir a casa, o carro, e quando casa ela deixa de ter tudo. Então as pessoas, vou reproduzir a pergunta, a produção me alertou que eu preciso de microfone, é isso, Alexandre, para fazer no final, é isso? Ah, não precisa reproduzir? Que beleza, já tem microfone espalhado. Então tá bom, melhor ainda. Então a sua pergunta, né, resumidamente, a pessoa vive em união estável, construiu um belo patrimônio, né, e aí depois casou. Né, e casou em separação convencional. O que é meu é meu, o que é seu é seu. O TJ já decidiu questões nesta natureza e de uma maneira bastante simples. Diz o seguinte: quando eles casaram, terminou a união estável. E nesse instante, ainda que não tenham feito entre eles, juridicamente, metade do que foi construído é dela. E dali em diante, o que foi construído, cada um tem seu patrimônio. Agora, e se venderam depois de casados tudo que construíram lá atrás? Aí dançou. Não tem solução. Percebeu? Não tem solução. Venderam tudo que construíram e começaram a comprar novos bens depois de casados, aí é separação convencional. É um perigo isso. Né? Mas se os bens são de raiz e continuam com o patrimônio do casal, o que ela construiu até casar é dela metade. E dele metade. E depois, separação convencional para eles. Ou obrigatória a separação, né, se foi por causa de idade. Tá bom? Imagina. Complementando essa pergunta. Se um dos cônjuges venderem sem autorização do outro saber, foi vendido sem o conhecimento da... Sem a vênia conjugal? Isso. Ótimo. Acho que os próximos 2 slides talvez responda. Se não responder, você vai mais fundo na pergunta, tá bom? Ausência de vênia conjugal. É exatamente a sua pergunta que está na tela aí, o artigo 1647, que exige vênia conjugal para alguns atos. Né, para algumas atitudes bastante relevantes do ordenamento. Claro que a mais importante é a primeira, todo mundo se preocupa mais com a primeira, que é a sua pergunta, né, alienação de bens imóveis, né, que um dos nubentes, um dos cônjuges ou dos conviventes, realiza durante o casamento. O primeiro ponto importante, cuidado que é uma pegadinha aqui, tá? O aluno ele se confunde, o colega se confunde às vezes. Na comunhão parcial, existem bens particulares e bens comuns. Tá? Pelo menos a previsão abstrata é essa. Bom, eu trouxe lá um apartamento que eu herdei do meu avô e construí com a minha esposa uma casa. Cuidado. Tem muita gente que acha, e acha erroneamente, que a vênia conjugal é para vender o bem comum. Não é. É para vender o particular, que não vai mear. Cuidado com isso. Vênia conjugal não é para vender bem comum. Bem comum já é metade dela. De modo que não é vênia conjugal. É autorização da vendedora. É questão de inexistência do contrato. A vênia conjugal é para vender bem particular, que é só dele. Ou que é só dela. Tanto que a punição que o código dá é a mera anulabilidade. Como é que seria a mera anulabilidade se ele estivesse vendendo um bem que é dela? A coisa é muito mais grave se eu vendo um bem que eu comprei durante o casamento com a minha esposa. É inexistência, porque eu estou vendendo um bem que é dela. Metade dela. Então eu preciso de vênia conjugal para vender bem particular. Não tem nada a ver com esse bem participar da minha ação ou não. Isso não interfere, não é por isso que se exige vênia conjugal. Quem é casado aqui na classe talvez vai entender melhor.
Depois que você casa, os homens principalmente, nós homens, perdemos a autonomia até para comprar 300 gramas de peito de peru gordo. Né? Sem falar com a esposa antes. Você não pode comprar nem 100 gramas de mussarela, sem ligar para ela antes. Parece brincadeira, mas num casamento há essa lealdade, né? de tocar a vida patrimonial juntos. Queiram ou não, há uma confusão patrimonial, uma colaboração durante o casamento. E durante a união estável também. De modo que o legislador pensou assim, seria desleal da parte do marido vender um bem imóvel, que é algo relevante para a maioria das pessoas, e não falar com ela. E não pedir uma mera assinatura dela. Não informar a mulher do destino patrimonial do casal. A norma que exige venda conjugal, ela é uma norma cuja teleologia, o fim social dela, é: querida esposa, durma tranquila, porque o seu marido não vai praticar atos relevantes sem te consultar antes. Essa é a ideia da vênia conjugal. Por isso que se exige vênia conjugal para vender bem particular. Tem que estar a assinatura da esposa. Já vi até cartorário errando isso. Precisa, não, isso aqui ele comprou antes. Não interessa que ele comprou antes. É caso de anulabilidade. Meu cliente estava comprando o apartamento. Não vamos comprar mais nada. Guarda o dinheiro. Acabou o contrato de compra e venda. Sem assinatura da esposa, a gente não compra. Era comunhão parcial e o cara herdou o apartamento antes de casar. Mas de jeito nenhum. No meu escritório, meu cliente não vai comprar esse bem. E aí voltou, estava passando já no cartório. Voltou, ela assinou e aí passou. Tá? Eu vi um cartório já errando isso. Mas, no casamento, se eu vendo para um terceiro sem vênia conjugal, você concorda que tem como terceiro saber que o vendedor é casado? O estado civil dele é casado. Dá para saber que o cara é casado. Mas não dá para saber que o cara é unido estavelmente. Ou pelo menos não há um mecanismo seguro para descobrir que o cara é estavelmente unido. Então coloque-se você no lugar do terceiro. Tirou todas as certidões. Tudo. O cara está limpo na praça. Não deve para ninguém. Não tem R$1 de dívida, não tem uma ação contra ele. E você fala, bom, o estado civil dele aqui é solteiro, vou comprar. Não tem vênia conjugal, porque não tem esposa, e o cara vende o imóvel para você. E você compra. Dali um tempo, você descobre que ele tinha uma união estável. De 7 anos já. Mas você não sabia. Nem tem obrigação de saber. Seria justo que essa compra e venda fosse anulada? Perante você, que é terceiro de boa fé? É por isso que a solução que a jurisprudência dá é diferente. Quando for casamento, é hipótese de anulabilidade prevista em lei, com prazo elástico. É 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Quando for união estável, a solução, meras perdas e danos. Contra quem? Bom, perdas e danos de um convivente contra o outro. De um convivente contra o outro. No casamento, anulabilidade. Na união estável, meras perdas e danos. É isso que a jurisprudência tem decidido. E me parece a única solução razoável. Há um projeto de lei, é mero projeto de lei, que sustenta, que afirma que o estado civil de convivente de união estável seria então criado a partir da aprovação do projeto. Né? Então haveria um estado civil. Haveria, como no cartório de registro civil das pessoas naturais, haveria uma certidão de união estável. Isso facilitaria bastante esse tipo de negócio. De modo que haveria estado civil do solteiro, viúvo, divorciado, casado e estavelmente unido. O estado civil de separado, há uma grande polêmica, mas me parece que é só para quem já separou. Daqui para frente não dá mais. Na minha opinião, e acho que a grande maioria da doutrina, a grande maioria, é que a separação acabou no Brasil. Tá? Paciência, acabou. Tá? As pessoas são muito apegadas ao passado aqui nesse país. Então, essa etapa da separação no casamento acabou. Essa é a opinião da imensa maioria.
Hoje tem o divórcio. Se você quiser, se divorcia. Se não, fica casado. Há quem relute ainda, dizendo que algumas pessoas não podem divorciar por causa da religião delas. Bom, esse é um interesse social, é um interesse religioso, que o mundo jurídico não abraçou, só isso. Tá? De modo que... continua, não tem nada a ver. É só um nome que é igual, ela perguntou da separação de corpos. Mas aí é um nome que é igual só, mas não tem nada a ver com dissolução da sociedade conjugal. Bom, o cara tá me espancando. Né? E eu quero aqui fazer uma separação de corpos até para configurar que eu ou ele estamos saindo de casa por questão de segurança. Está batendo nas crianças, afastamento compulsório de um cônjuge, claro, medida cautelar continua, né? Não mudou nada. Agora, a separação, o instituto da separação como dissolução da sociedade conjugal, esse acabou em julho do ano passado. É uma clássica hipótese de não recepção. Né? A emenda 66, ela é uma nova constituição naquele trecho. E não recepcionou o instituto anterior da separação. Tá? Seja a separação judicial, seja a separação extrajudicial, seja a separação falência, separação remédio, né, que tinha lá, separação sanção, né, separação com culpa. Né, todas essas hipóteses aí, na minha opinião, e na imensa maioria da doutrina, hoje predomina que acabou mesmo. Tá? Se você quiser, divorcia. Então é um erro crasso. Hoje, me parece, advogado sugerir para o cliente que ele se separe antes de divorciar. Tá? Ou divorcia ou continua casado. Você pode optar. Né? Não sei se a gente tem tempo para isso, mas quem é da época, não sei se vocês lembram, eu estou começando a entrar em depressão, porque eu fui dar uma palestra para o primeiro semestre de uma faculdade e mencionei Ulisses Guimarães. Não sabem quem é. Não sabem quem é. Mas não é porque falta de cultura. Era um povo instruído. É porque não viveu. Porque não viveu. Ouviu falar quem é. Sabe? Mas não viveu. Pra você ter uma ideia, eles não sabem quem é Ayrton Senna. Tipo, sabe, mas não viveu. Percebeu? O cara nasceu em 93. Mas você quer ver a diferença? Não, mudou a cabeça do pessoal. Maria Esther Bueno, pra você significa alguma coisa? Sim. Você sabe quem foi, só ponto. Se mostrar duas fotos, você não sabe quem é ela, quase. Né? Agora, isso, essa é a diferença. Então, essa é a diferença da nossa geração. Percebeu? Ela não viveu aquilo. Mas Vocês vão saber quem é, então. Nelson Carneiro. Olha lá, ela não sabe já. Nelson Carneiro, para nós, advogados, foi muito mais importante que o Luiz Guimarães. Muito mais importante. Vida prática, muito mais importante. Que o senhor direto, tá para nós. Não fosse ele, ia ter outro que ia fazer. Constituição de 88, não fosse ele, ia ter outro. Nelson Carneiro é um só. Que desafiou o Brasil e a Igreja Católica inteira para falar assim, vai ter divórcio nesse país. Só que precisava de uma emenda, com um quórum elevado. E no fim das contas, quando não tinha mais como negociar, o Nelson Carneiro falou, vamos fazer o seguinte, então não vamos fazer divórcio direto. Vamos fazer uma etapa prévia. Vamos fazer uma separação. Assim vocês aceitam? Depois divórcio. Tá? Na verdade, é chamado desquite. Depois divórcio. E aí passou com essa transação política. Então, o Instituto da Separação do Desquite, primeiro o desquite, depois mudou o nome da separação, é um instituto que nasceu de um jogo político necessário há 40 anos, 30 e poucos anos. Tinha prazo. Acabou isso. Vamos olhar para frente, Brasil. Que mania, né? Acabou. Na minha opinião, em grande maioria, acabou a separação. Tá? Mas não é exigido ainda o prazo de um ano para o divórcio? Não. O pessoal chama de divórcio relâmpago agora. Porque muitos estão chamando de divórcio relâmpago. Né? Porque o divórcio que a gente chamava de direto precisava ficar separado de fato 2 anos. Né? Então a pessoa esperava 2 anos, né? A mulher esperando, o tempo passando. Né? O professor Silvio Rodrigues era um mestre em falar com linguagem educada coisas ofensivas. Então ele falava assim, e a mulher fica esperando o tempo passar, né? E o marido não volta, na ausência ele falava isso, né? O cara vai embora comprar um cigarro e não volta, né? E aí ele não volta e ela tem que esperar 10 anos, né? Na época era 20, hoje é 10. Para só então
ser considerada viúva e poder casar. Ele falava assim, quando então ela já terá perdido boa parte de seus encantos femininos. Deu para entender, né, o que ele quis dizer, né? Quando já tiver caidaça, ele quis dizer, né? Mas ele foi educado. Outro aspecto importante é o direito real de habitação. Que o Código Civil, quem estiver advogando aí para pessoas que faleceram, estiver advogando para o filho, por exemplo, de um cliente que morreu e que vivia em união estável, é um argumento, não é muito forte, mas é um argumento que o Código só dá direito real de habitação para cônjuge, não para convivente. Só para o cônjuge. Veja, o homem morreu, tinha uma boa casa. Tinha uma boa casa onde ele morava com a mulher. Esposa dele. Ele morre e por alguma circunstância ela não é considerada herdeira. Nós vamos ver isso ainda hoje. Algum regime de bens ela não herda dele. Ela disputava com o filho e vivia em algum regime que não herda. Então ela não é herdeira. Só que a lei fala, você pode continuar morando nesta casa. Direito real de habitação. A casa é de propriedade do filho do morto. Mas ela pode morar gratuitamente naquela casa. Tem direito real de habitação. Até quando? O que prevalece? Até ela morrer. Até ela morrer. De modo que, se ele tiver 70, casou com uma de 20... separação obrigatória. Não tem nada a ver com o direito real de habitação. Porque essa separação obrigatória não tira direito real de habitação. Então ela vai morar no imóvel. O filho do falecido tem 50 anos. É proprietário da casa. E ela, exercente de direito real de habitação. Aí você fala para o filho, fica tranquilo que quando ela morrer, o bem consolida na sua mão. Então, quando você tiver 120 anos, o bem volta a ser seu. Olha que bom. E ela fica morando lá na casa. Claro que eu estou dando um exemplo, né, drástico, né? Um casamento de 70 com 20, né? Existem alguns casos assim, né? Pela lei é o cônjuge sobrevivente. Mas eu tive um caso que a juíza concedeu a uma companheira. E ainda era usufruto do companheiro, e ela entendeu mesmo assim que ela teria direito real de habitação. O Conselho da Justiça Federal também já entendeu, olha lá, enunciado 117. Tá? Quem estiver advogando para convivente de união estável, pode usar esse enunciado 117 do Conselho da Justiça Federal. Tá? Ele diz que tem direito de habitação para convivente. Mesma decisão que o juiz tomou no seu caso concreto. Mesma decisão. Me parece mais razoável mesmo. Me parece mais razoável. Tá? Porque o normal é um homem de 80 que ficou feliz e contente com uma mulher que tem 78 e agora, esse é o normal, não é aquele exemplo. Aquele exemplo que eu dei é um exemplo radical, até folclórico. Mas o normal é que o homem, quando faleceu, tem lá os seus 80 anos, a sua esposa tem 78 e não é justo que ela vai morar embaixo da ponte para os filhos de 40 anos pegarem o bem. Então, eu acho razoável mesmo que a esposa ou a convivente tenham direito real de habitação. Opinião particular. O Jota de São Paulo tem obedecido isso daí? Tem, meu querido, tem. Isso é o que predomina, tá? Sem dúvida. Convivente também. Convivente também tem direito real de habitação. Tá? Qual é o seu nome? Robson. Robson. Foi inclusive o julgado da colega, que é São Paulo, seu julgado? São Paulo. Então aqui o... Mas só que ela não admitiu o registro. Que a pessoa pediu que constasse dos registros de imóveis, ela falou que não haveria necessidade e os herdeiros, então, venderam o bem. Bom, aí com todo respeito, direito real sem registro, o aluno de sexto semestre sabe que não é direito real, né? Porque daí vendeu o bem para um terceiro de boa fé, consultou o registro, não tem nada, ele quer a casa para ele. Claro, me parece, sem olhar os autos, me parece com a devida vênia que Vossa Excelência cometeu um pequeno deslize, porque se é direito real tem que registrar no inventário já, né, para a proteção da esposa e da convivente. Claro. Bom, essa diferença vocês viram que foi solucionada. A pergunta do Robson mostrou isso. TJ São Paulo tem equiparado.
A próxima diferença, não. A próxima é uma diferença seríssima. Companheiro não é herdeiro necessário. Isso é muito sério. Só o cônjuge é herdeiro necessário. Isso é gravíssimo. E aqui não tem interpretação, não tem o que fazer. Tá? Não tem como você chamar de herdeiro necessário alguém que a lei não chamou. Não tem, pode fazer a construção que quiser. Companheiro não é herdeiro necessário. É triste, mas é assim. Quem é herdeiro necessário é cônjuge. De modo que um homem com 80 anos de idade, juntado com uma expressão vulgar, né? Há 40 anos com a mulher, tem ela e 2 primos dele. Ele faz o testamento de 100% do patrimônio e deixa para os primos. Percebeu? Pois não. E se desse convívio teve um filho? Se desse convívio teve um filho, o filho é herdeiro necessário. Companheiro não. Não é herdeiro necessário, é herdeiro. Mas você, qual é o seu nome? Cláudia. Cláudia. A Cláudia, ela tomou o chá de Nostradamus hoje, ó. Porque é o próximo item, ó. Com perdão da brincadeira. Tá vendo? Eu vou começar a falar disso agora, Cláudia. Perfeito. De novo eu te peço, se eu não responder ao longo aqui, você pergunta de novo, tá? Cônjuge herdeiro. Depois eu falo do companheiro herdeiro. Vou falar dos dois. E vocês vão ver a diferença que é. Esse é o artigo mais mal escrito da história do direito civil brasileiro. Desde a ordenação filipina, a ordenação manuelina, esse artigo é o que há de pior. Porque é um artigo muito mal escrito, num ponto que não poderia haver erro. Não era aqui que o legislador teria direito de errar. Esse artigo, 1829, meu amigo, ou você decide não morrer, ou você vai ser obrigado a passar por ele um dia. Seja deixando bens para alguém, porque você morreu, seja porque alguém morreu e você recebeu. De modo que, 1829, nós vamos fazer a leitura, ele diz assim: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Perceba que a regra é descendente concorre com o cônjuge. Essa é a regra. Descendente disputa com o cônjuge. Pode ver que no início do inciso ele fala: sucessão legítima defere-se na ordem seguinte. 1. Aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Salvo se... E essa aí? Ah, tá bom. Obrigado. Em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se... Senhores, a partir de agora não herda mais. Porque tem o salvo. Deu para entender? Descendente em concorrência com o cônjuge. Essa é a regra. Salvo, quer dizer, não herda mais. Se casado, este com o falecido na comunhão universal. Comunhão universal que disputa com descendente não herda. Cuidado. Minha mãe e meu pai são casados em comunhão universal. Na ocasião do falecimento do meu pai, tomara que demore bastante, minha mãe não herda. Eu e meu irmão dividimos o patrimônio do meu pai. E minha mãe recebeu a menção dela, que é bastante grande. Não quero dizer que tem bastante dinheiro, mas que é bastante... a porcentagem é muito grande. Porque é comunhão universal, é metade de tudo. Tudo que meu pai trouxe antes, durante, depois, roubado, comprado, receptação, furto. Metade de tudo é da esposa. Porque é comunhão universal. Mas ela não herda dele. Esse é um ponto bastante importante. Não herda. Quando concorrer com descendentes. Tudo isso aqui que eu estou falando é concorrendo com descendentes. Inciso primeiro. Que é 90% dos casos. Fulano morreu, deixou esposa e filho. Pronto. Esse é o famoso caso. Concorrência da viúva com descendente. Continuando. Também não herda na separação obrigatória. Bom, menos mal, né?
porque casou com mais de 70, vai querer herdar ainda. Então não herda. Tem um erro no artigo aí, tá? Ele colocou 1640, parágrafo único. Está errado no código. Ele quis dizer 1641. Tá? O código errou. Tá? Mas esse erro é o menor perto de tudo. Agora que é mais difícil. Ou se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não deixou bem particular. Atenção. Não herda a esposa. Comunhão parcial. Não herda. Porque estamos no salvo, não estamos no salvo? Se o marido, agora falecido, não deixou bem particular. Lógico. Se ele não deixou bem particular, significa que ele só tinha bens. Na prática, é uma comunhão universal. Claro, empatou com a de cima. Comunhão parcial, onde não há bem particular, na prática, na vida prática do cidadão, é uma comunhão universal. Porque tudo é dos dois. A ameação dela se faz sobre todo o patrimônio. Porque todo o patrimônio é comum. Até aqui tudo bem? São as hipóteses em que herda ou não herda. Aqui é o momento que eu faço com os alunos, porque mulher gosta de sonhar. Então vamos fazer as moças sonharem um pouco com um belo casamento em comunhão universal. Que comunhão universal é bom, hein? Segundo o Nubank fala assim, você leva metade de tudo que ele trouxe, né? Ai que beleza. Então, as minhas alunas casando com um homem bonitão, em comunhão universal de bens. Ele vai passar na sua casa para te buscar, veja só que beleza. Aí entra aí, querida, ó. Buzina na porta de casa, aí na hora que sai na janela tá lá o carro dele, ó. Aí ele fala, vamos passar no final de semana na minha casa de praia. Olha lá a casa de praia dele, ó. Vem, querida, vamos passar no final de semana na minha casa de praia, pronto. Aí, ó. Mas eu gosto de trazer as pessoas para a realidade, né? Vamos voltar para a realidade para ver como é um casamento de verdade, né? Tá aí a praia que as pessoas vão frequentar. Comunhão universal de bens. Esse é o regime da comunhão universal. Ele entrou com milhões de dólares, está na sua esquerda. E ela com amor. E ela com amor. Olha lá, ela entrou com o coração. A hora que o segundo falou sim, junta os dois e divide no meio. Junta o dinheiro com o coração e divide no meio. Ele trouxe 1 milhão. O segundo cônjuge falou sim na frente do juiz de casamento, metade dele. Só metade. Entrou com 1 milhão, falou sim, caiu para 500. Olha que bela aplicação que a mulher fez. Não há outra aplicação no planeta que reina tão pouco tempo. Teve um caso que a mulher casou em comunhão universal e matou o marido. Aí o aluno fala assim, indignidade. Indignidade é para herdar, não para ameaçar. Nada tira a ameação dessa mulher. Nem ela matar o marido. Não há previsão legal disso. Casou em comunhão universal. O cara é bilionário. Chatíssimo. Dica prática. Não está aguentando? Mata o cara. Se entrega, leva o passaporte, fala, fui eu, quero colaborar com toda a investigação criminal. Não vai dar prisão preventiva. Aliás, mudou. De maneira cruel. Mudou semana passada, vocês viram? O CPP mudou em prisão preventiva, mudou bastante, viu? Teve 20 artigos que foram alterados no CPP. Se entrega lá, tá, dá um tirinho simples na cabeça, não é homicídio qualificado, não vai dar prisão preventiva, vai dar 6 anos. 6 anos você cumpre lá 1/3, e, ó, aguenta 2 firmes lá, sai, e o dinheiro está rendendo enquanto isso. Depois você sai e casa com outro, tá? Comunhão universal de bens. Veja lá, quando o marido morreu, veja a cruz. O marido morreu, está à sua esquerda. Ela, que é o coração ali, ó, não vai herdar no número 1. O número 1 vai direto para os 2 filhos que estão embaixo. Porque o número 1 é a herança, é a sucessão deste homem que morreu. Ela tem que se contentar com a meação dela, que está no número 2. Tudo bem? Ficou claro? E os 2 filhos vão no número 1 e vão dividir. Explica de novo, professor. Olha lá, ela faz a meação no 2. Ela não pegou lá metade do dinheiro? Ó? Pegou.
Agora, ela não herda no número 1. Tá vendo? Ela só tem a meiação no 2. Ela é só meieira. Exatamente. Ela não vai herdar no número 1. Porque, veja, herdar significa receber por morte o patrimônio da outra pessoa. O patrimônio da pessoa morta. Na tela sua, o patrimônio da pessoa morta é só o número 1. E ela não vai receber. Quem vai receber são os filhos. Qual que é a mens legis? Qual que é a ideia da lei? Bom, ela já está meando bastante, não vai herdar. Já está meando, não vai herdar. Está meando bastante, né? Então não herda. Veja na sua tela que o marido poderia ter dividido o número 1 ao meio e mandado por testamento toda a parte disponível para ela. Concorda comigo? Nada impede ele fazer isso. Né? Um marido preocupado com a sua esposa faz isso. E óbvio, né? Vice-versa. Deixa um testamento dela, porque vai que ela morre antes. Deixando ela disponível para o marido também. Tem que ser 2 testamentos, hein? Vai pagar mais de R$3.000 em São Paulo. Quase 1.500 cada um. Acho que é 1.500. O último que eu fiz, pelo menos, era isso. Vai gastar uma grana para fazer 2 também. Não pode fazer um só. É nulo de pleno direito. Tem que fazer 2. Ele faz para ela faz para ele. Deixando toda disponível. Se não fizer, vai ficar 500 na lousa. Tá vendo? O 1 vai inteiro para os filhos e o 2 é dela por meiação. Tudo bem? Alguma dúvida? Pois não. Se fosse agora só um bem particular, dividiria por 3. Um bem particular. Mas na comunhão universal não tem bem particular. Não, mas essa exceção do artigo não fala isso? Ah, não. Na comunhão parcial. Comunhão parcial. Já chego lá. Ah, tá. Já chego lá. Estamos chegando lá. Você passou o chazinho para ela, né? Passei. Mas eu pergunto se caso não tenha filhos. Caso não tenha filhos, a concorrência não é mais com descendente. É outra concorrência. Não sei com quem. Com os pais dele. Ou com os irmãos dele. Não tem filho. Eu vou falar ainda, mas vou adiantar já. Quando não há filhos, quando a disputa não é com descendente, não importa o regime de bens. A esposa herda sempre. Até na separação obrigatória. Tá? Quando a disputa não for com descendente, ela herda sempre. Mas o que eu quero que vocês concentrem aqui é que no momento, e vai durar uns 5 minutos isso aqui, eu estou concorrendo só com descendentes, que é o mais comum. Tá? Mas chego lá também. Mas por enquanto é só com descendentes. Então, quem fez esse regime da comunhão universal foi este homem aqui. Não sei se vocês conhecem, sabem quem é? Alguém sabe? Sabe por que vocês não sabem? Porque vocês não viveram este homem. Eu também não. Este homem chama-se Clovis Bevilacqua. Grande professor. É raro, né, ter uma foto dele. E não é foto na internet, tá? É foto mesmo. Tá? Foto tirada naquelas máquinas, né? Não fui eu que bati a foto, tá, gente? Separação convencional de bens. Ela herda. A esposa, na separação convencional de bens, herda. Ela não meia, mas herda. Tanto que ela não está no 1829, isso do primeiro. Ela não está nas exceções. Só que eu tenho que falar umas 8 vezes até convencer o colega. Né? Separação convencional de bens, é o regime, né, de separação convencional. A esposa herda. Concorrendo com filhos dele. Que nem sempre são filhos dela. Esse que é o ponto. E aí tem diferença. Ela vai receber dividindo com os filhos dele. Um primo meu recentemente se casou. Segundo casamento, ele tem 54 anos. Ela é uma simpatia, adoro ela, uma graça de mulher, tem bastante dinheiro também, eu fiquei feliz da vida, que bom. Ela tem acho que 50 e pouco, ele tem um pouquinho mais que ela, que bom, casaram. Mas não teve festa, nem nada. Mandou um e-mail avisando. Aí eu, preocupado com meu primo, ele tem um filho do primeiro casamento, que é meu primo. Eu liguei para ele, falei, então, você casou, tá? Não, fica tranquilo que eu casei em separação convencional. Eu falei, bom, o dia que você morrer, o seu único filho de 23 anos vai ter que rachar no meio
com essa esposa sua. Se você achar isso razoável, tudo bem, mas eu preciso te informar. Que ela vai dividir em igualdade de condições com seu único filhinho, de sangue seu, vai rachar 50-50 com esta mulher que você conheceu há 2 anos. Se você acha legal, não tem nenhum problema, não é problema meu esse. Mas eu preciso te informar. Separação convencional herda. Óbvio, porque ela não meia. Não seria justo ela não herdar. É o contrário da comunhão universal. Na comunhão universal ela não meia, então herda. Mas ela herda os bens anteriores ou só os posteriores? Veja, dá na mesma. Porque é tudo uma coisa só. Na separação convencional, está tudo no número 1. O que ele comprou antes, durante, depois, é um patrimônio só. Porque não meia. É um patrimônio só, número 1. Antes, durante, depois, está tudo no número 1. Só tem um patrimônio para herdar. Ela herda ali. Ah, ela não meia. Não meia mesmo. Mas ela herda. Então, se você morrer casado, meia. No meu exemplo de lousa, vai dar 1/3, porque tem 2 filhos, né? Tá? Que expressão meia é essa que me atormenta? É só de quem é casado na comunhão universal? Não, a comunhão parcial ela é meieira também, né? Do quê? Ela meia, ela divide o quê? O que construiu com ele. Percebeu? Ela vai dividir com ele, né? O patrimônio que construiu. De metade. Já procurei no dicionário. Ela divide. Porque nunca mais, depois que mudou, a gente nunca sabe quando ela é meieira, quando ela é concorrente, quando ela não é concorrente, ela é só meieira. Olha aí, ó, estamos vendo agora. Então, tô começando a entender, mas é muito complicado. Então vamos ver aí, ó. Na separação convencional, ela é meieira? Não. Ela não meou nada. Mas ela é herdeira? É. Ela herda nos bens particulares dele. Qual é o seu nome? Porque só tem bens particulares nele. Não tem outro bem para herdar. Ele pode reduzir a cota dela para o bem de testamento. Isso! Claro! Você falou isso pro seu primo? Claro! Falei! Já ajuda, né? É Rubens, né? Faz 50%, né? Já ajuda, né? Pelo menos afastou 50%. E aí o filho fica com 50 e o resto vai dividir em 2. No final das contas, dá 75 para o filho e 25 para ela. Claro. Claro. Olha lá como fica, ó. Tá vendo essa flecha, ó? A esposa vai disputar lá, ó, no patrimônio do marido com os 2 filhos. Mas o que importa é o próximo. É a comunhão parcial e agora é a pergunta da nossa colega lá, da comunhão parcial. É, a colega aqui da sala, qual é o seu nome? Cecília, o número 2, ela vai mear. Tá? No número 2 ela meia. E presta atenção agora, porque o número 2 vai ter que ser dividido em 2. Quando o casamento acabar, fica assim, ó. E a esposa vai herdar nos bens particulares. A esposa, na comunhão parcial, só herda nos bens particulares do marido. Quer uma dica? Você concorda comigo que o número 2 e o número 3 juntos formam uma comunhão universal? Tudo é dos 2. Dá para perceber que a comunhão parcial é um híbrido, é um mix? O número 2 e o número 3 juntos formam uma comunhão universal, não formam? O número 1 e o número 4 formam uma separação convencional. Estão percebendo essa sutileza? A comunhão parcial é um regime híbrido. É um mix de regimes. Agora é fácil, é só aplicar a regra que você já sabe da comunhão universal e da separação convencional. Quer ver só? Na comunhão universal, concorrendo com filhos, cuidado para responder, a esposa meia. Sobre tudo. Então lá no 2 e 3, ela meia sobre tudo, olha lá. No número 2 e no número 3, que foi o que eles construíram juntos, 50% é dela. Agora, a segunda pergunta. Na comunhão universal, concorrendo com filhos, ela herda? Não, então no 2 ela não herda lá. Para terminar, na separação convencional, ela herda? Acabei de falar. Herda justamente porque não... Então é isso que vai acontecer. No número 4, ó, ela vai no número 1 e vai herdar no número 1. Porque ali é uma separação convencional.
Então, conclusão. Número 1 aí é Bens particulares dele. Conclusão, na comunhão parcial, a viúva herda nos bens particulares do marido. Tudo que eu estou falando até agora é concorrendo com descendentes. Está claro? Tudo bem? Eu respondi a sua pergunta? Respondi? Então a comunhão parcial de bens ficou desse jeito. Eu peço muita atenção dos senhores. Esse slide é o slide 25. Eu quero que vocês olhem bem, batam uma fotografia mental desse slide, que ele vai ser fundamental daqui a pouco. Vocês estão vendo para onde a flecha está se dirigindo? Esse é um casamento em comunhão parcial. Significa 80%, 90% das pessoas que casam. Está bem visto? A flecha está indo para o número 1, nos bens particulares. Tudo bem? Daqui a pouquinho vai ser essencial. Antes, eu quero que você leia com muita atenção esse slide. Concorrência com ascendentes, não importa o regime de bens. Herdará sempre. Claro, para disputar com sogra e sogro, a lei não quer nem saber que regime que você viveu. A lei não está preocupada. Ascendente não é herdeiro de primeira classe, não é herdeiro chique. Herdeiro chique é descendente. Então, o cara morreu, tinha lá. Vamos fazer o Ayrton Senna, vai, que é um exemplo famoso. Enquanto a memória dele ainda está viva, né? O Ayrton Senna, vai. Vamos imaginar que ele fosse casado, só para fins de exemplo aqui, né? Ele tinha pai e mãe, não tinha? Mas ele tinha descendentes? Não. Então, em tese, se ele fosse casado, né, a viúva dele disputaria com o pai e com a mãe dele. Não importando o regime de bens. Não importando o regime de bens. Ela herdaria em qualquer regime. Para disputar com o ascendente, não importa regime. Herda sempre. Está claro? E depois, cônjuge não concorre com colateral. O cônjuge, nesse caso, herda tudo. Aí não é nem concorrência mais. Colateral não é páreo para disputar com o cônjuge. Então, se eu morrer e deixei meu irmão e minha esposa, não importa o regime. É 100% da minha herança para minha esposa. Está claro? A esposa prefere qualquer colateral, até o irmão, claro. Não tem nem dúvida. Tá? Tudo bem até aqui? Passamos todos os regimes, concorrendo com todas as pessoas. E agora entramos na parte final da nossa conversa de hoje, que trata do famoso artigo 1790. Tá? Quer copiar? Perdeu a cópia aí? Quem fez uma cara de... Deu até dó de você. Ela fez uma carinha de... Então, com ascendente, ela concorre. Não importa o regime. Com colateral, ela não concorre. Mas ela não concorre não é porque ela vai perder. Pelo contrário, é porque ela pega tudo. Tá? Se você quiser uma fórmula, uma lista, hoje no Brasil seria descendente versus cônjuge. Dependendo do regime de bens. Essa é a primeira chamada. A segunda chamada seria ascendente versus cônjuge, independentemente do regime de bens. A terceira chamada seria cônjuge, independentemente do regime de bens. E a quarta chamada seria colateral. Essa é um resumo de tudo que falamos até aqui. Mas e o convivente de união estável? Esse está em outro artigo, no artigo 1790 caput, que na parte grifada, peço muita atenção dos senhores, nessa parte grifada diz que ele herda... Leiam para mim, por favor. Ele herda onde? Companheiro ou companheira participará da associação do outro quanto ao... A companheira da união estável, ela herda nos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Deixa eu voltar 2 slides. Esposa não é assim, é? A esposa não herda nos bens adquiridos na constância, tá claro? Ela herda justamente nos bens o quê?
particulares. Companheira de união estável herda no que construiu com ele. Se fosse aqui um slide de união estável, esse é o famoso slide 25. Ela herdaria no número 2. Porque ela herda, como vocês mesmos leram, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. Esse é o caput do 1790. Ela levou 3 de meação. Tá vendo lá? Ó? Ela pegou o número 3 de meação. E no 2 ela herda. Eu brinco que é como se fosse uma bitributação. Deu para entender a minha expressão que eu emprestei do direito tributário? Ela, no número 3, ela meia. E no 2 ela herda. Ela vai herdar exatamente onde ela já meou. Esse é o ponto-chave. Deu para entender? O que eu entendo, professor, é a diferença. Quando isso acontece, a porcentagem da pessoa aumenta. Essa é sempre a. Depende da concorrência. Depende da concorrência. Vai mudar assim, a porcentagem vai mudar. A fração, né? A fração vai mudar. Depende com quem ela concorre, vai mudar. Então veja esses dois slides, ó. Se fosse casamento, seria assim, não seria? Mas como é união estável, vai ficar assim, ó. Ela herda onde já meou. Ela meia no 3 e herda no 2. Esse é o texto da lei. Qualquer decisão contrária a isso é contra a legem. Ou muda a lei, ou os tribunais vão ter que fazer malabarismo para conseguir sair dessa armadilha do caput do 1790. Mas então, esse 1 existe. Existe, são bens particulares dele. Por que não existe? É dele. E quem vai herdar esse bem? Os filhos. Os pais. Os tios. Porque, em tese, pelo caput do 1790, ela está presa, ela está limitada a herdar no número 2. Só os que ela construiu junto. No 3 ela tem a meação, no 2. Só que no 2 ela herda concorrendo com os filhos também. Tá? Ela herda concorrendo com os filhos. É aqui que o aluno fala, então é melhor casar, professor. Porque, tadinha, ela só herda no 2. Será que é assim? Vamos ver a partir de agora uma historinha. Será que o cônjuge sempre herdará mais? Eu vou mostrar para vocês a partir de agora uma história que é a história padrão de um casal brasileiro. É a história básica de um casal brasileiro. Como todos nós aqui, pobres mortais. A gente casa pobre. Né? Acho que em geral é assim, né? Como é que é o casamento? Como é que é o apartamento de recém-casado? É uma mansão, quadriplex nos jardins. Pô, é uma kitnet no baixo glicério ali, que você racha o condomínio, né? Racha IPTU. Né? Isso é o que a gente chama de vida recém-casado. Ao longo da vida, você vai construindo patrimônio. Ou seja, a grana está no número 2 e não no número 1. Esse é o normal do brasileiro. O brasileiro não herda, ou herda pouco perto do que construiu. Esse é o normal. Tira aí 0,5% da população brasileira, o resto tem que dar um duro danado. E vocês estão aqui, depois de trabalhar 8, 10 horas por dia, fazendo curso, porque vocês estão nessa situação, acredito eu. Igual a mim. A gente vai trabalhar para ganhar no número 2. Então, eu vou mostrar um casal para vocês, a história verídica. Essa foto é de 1964. Famoso ano de 64. Esses são meus pais. Há quantos anos? 40? 47, obrigado. O cabelo da mamãe e o bigode do meu pai. Olha o cabelinho da mamãe. Já mudou bastante a coisa, já faz meio século essa foto. E, né, meu pai não usa mais essa camisa do Agostinho, da grande família. E minha mãe também não é mais psicodélica, anos rebeldes, tá? Essa é a primeira casa dos meus pais. Foi aí que eles moraram, tá até hoje lá em pé. Parece lugar onde o sequestrador devolve refém de sequestro, né? Vítima de sequestro. Então foi a primeira casa, um casebre, né? Foi aí que eles moraram quando eram casados. Casinha boa, professor, que casinha. Casa boa, né? Casinha boa. Casa boa isso daí. Essa foi a última casa dos meus pais. Melhorou, né? Essa é boa. Deixa eu deixar bem claro que não é minha, tá?
O meu apartamento, que eu sou recém-casado, é menor que aquele sombrelone ali, ó. Azul, tá bom? Essa é a casa dos meus pais. Vamos fazer aqui uma historinha? Os valores são fictícios, mas só para fins de raciocínio, tá? Meu pai não construiu 2 milhões, tá? Nem sei se é mais ou é menos, não faço ideia. E também não trouxe 12 mil, meu pai não trouxe nada. Mas só para fins de cálculo. Vamos brincar que foi esse o caso? Ah, professor, mas só para fazer o caso do seu pai e da sua mãe? Não. Para a gente fazer o caso comum do brasileiro. Então eu peço que o senhor faça uma tabela, faz por favor uma tabela, no seu caderno aí, de 4 colunas. 4 colunas. E 4 linhas. Ó, mais ou menos assim, ó. 4 colunas, 4 linhas. Só não vai copiar os números. Meação, sucessão e total. Comunhão universal, comunhão parcial, união estável. Tá bom? Vou tirar, senão eu vou copiar os números. Lá na primeira linha, lá em cima, você fez meação, sucessão e total. Né? E aqui na linha vertical, ó lá, você fez comunhão universal, parcial, união estável. Tudo bem? Então tá bom. Vamos fazer então? Comunhão universal. Vamos começar com a comunhão universal? Vamos lá. Agora você vai tirar todas as suas dúvidas de meação, quer ver? Olha lá. Comunhão universal. Cuidado para responder que dá pegadinha, hein? Qual é a meação da minha mãe? Só? Ah, tem os 12, né? Porque se for comunhão universal, os 12 vão entrar. Né? Então, meação, coloca no quadrinho correspondente, a meação na comunhão universal. Quanto que deu? 1.006.000. Concorda comigo? Todos de acordo? Porque eu tenho que juntar os 12 mil com 1 milhão. E minha mãe pega metade disso já. Tudo bem? E comunhão parcial, quanto seria a meação? 1 milhão. E união estável? Quanto seria a meação? 1 milhão. Porque é comunhão parcial também, né? Vamos fazer a sucessão agora? Até agora, pelo menos em comunhão parcial, a união estável empatou, né? Vamos lá. Comunhão universal. Quanto que minha mãe vai herdar? Tem 2 filhos ali embaixo, ó. Quem respondeu? Comunhão universal. Ela já tem a meação que é um milhão e ela não herda nada. Zero? Por que zero? Porque é uma comunhão o quê? Comunhão universal. Só tem 1 milhão. Então ficou no zero, é isso? Sim. Pode escrever zero aí. Sucessão, na comunhão universal, zero. Então já coloca o total do lado. Quanto que deu? No bolso da minha mãe, quanto que deu? Obrigado. Pela lei, a união estável é mais vantajosa no que se refere, no final das contas, à morte. Né? Porque para divorciar vai dar na mesma. Né? Comunhão parcial para os dois vai dar na mesma. Tudo bem? Alguma dúvida, senhores? A mais aqui, paulistanos? Pois não. Na união estável, os bens particulares, eles vão dividir em algum caso, se não houver descendente, ascendente? Com a convivente, a colega pergunta... se na união estável, os bens particulares, eles serão entregues para a convivente em alguma situação. Numa situação. Pela lei, pelo menos é assim que vale. Quando não tiver ninguém. Porque senão iria para o município. Nem irmão. E não tem ninguém. Não pode ter ninguém. Pela lei é assim que se aplica. É isso aí que é o artigo 1844 que fala isso. Em outras palavras, qual é o seu nome? Patrícia, em outras palavras, ele diz que só vai para o município quando não tiver cônjuge nem companheiro. Percebeu? Tá claro? Professor, Diga. eu achei um pouco confuso a sucessão da união estável, porque lá atrás o professor falou que na união estável não existe o herdeiro necessário, né? Veja, não é necessário. ela não é herdeira necessária. Significa o seguinte, se o cara quiser, ele faz um testamento e não contempla a convivente nesse testamento. Isso é ser ou não herdeiro necessário.
Só isso. Significa, você não está garantido com um mínimo de 50%. Mas se o cara morrer sem falar nada, é isso que vai acontecer. É só isso que muda ser herdeiro necessário. É algo relevante. Porque esse maridão aí, ó, tudo que nós vimos aqui, ó, tá, para herdar, ó lá, aí, ó, o maridão podia afastá-la com um testamento. Afastar tudo. Da sucessão, é óbvio que o número 2 já é dela. O número 3 já é dela, a meação, né? Ficou claro? Ele pode afastar, mas se ele ficar quieto, como morre 98% das pessoas, vai acontecer isso aí que nós fizemos. Tá bom? Eu preciso encerrar e continuo conversando com vocês aqui, paulistanos, presencialmente na saída, tá bom? Foi um prazer. Obrigado, gente.